Olá pessoal, como vocês podem ver, a nossa aula de hoje será sobre dízimas periódicas. Então vamos tentar entender o que são as dízimas periódicas. Assim, vemos que números dízimas periódicas são números que possuem a aparência dos números decimais, mas são formados por um número infinito de casas decimais, que possui um conjunto de dígitos que se repetem numa certa ordem. Ok, mas o que são números decimais? Então vamos colocar uma pequena nota para falar sobre os números decimais. Números decimais, números decimais são o quê? São racionais, são números racionais, ou seja, uma fração cujos denominadores são o quê? São potências de 10. São potências de 10. Beleza. Então vamos ver alguns exemplos no quadro seguinte. Então vejamos alguns exemplos de dízimas periódicas. O nosso primeiro exemplo vai ser a seguinte dízima periódica: 0, 6, 6, 6 e assim sucessivamente. Beleza, então a gente vai representar da seguinte forma: 0,6 com o tracinho em cima dizendo que toda parte que está embaixo do tracinho é o nosso período. Então temos o que? Que o conjunto que se repete na nossa dízima é o que? É o dígito 6. Essa é a parte que se repete. O nosso segundo exemplo é a seguinte dízima: 0, 4, 3, 3, 3 e assim sucessivamente. Então, 4, 0,4, 3 com o tracinho em cima. Nós temos o que? Que o 3 é a parte que se repete. É a parte que se repete. Essa parte que se repete é chamada, essa parte que repete continuamente, é chamada de período. Período porque se repete. Então, no nosso terceiro exemplo, nós temos 1,3555 e assim sucessivamente. Então, 1,3 com o 5, o último 5 sendo o nosso período. Então, nós temos a seguinte questão: será que as dízimas periódicas são números racionais? Pois bem, vamos descobrir isso. Como é que nós fazemos isso? Preste bastante atenção. 0,6666 e assim sucessivamente é igual a um x, que vai ser o nosso número racional que nós queremos descobrir. Bem, então o que nós fazemos? Nós vamos multiplicar por 10 a equação. Então ficamos com 6,666 igual a 10x. E agora? Então vamos subtrair a segunda linha da primeira linha. Realizando essa subtração, nós temos do lado direito 9x e do lado esquerdo 6, resultando em x é igual a 6 dividido por 9, ou simplificando 2 terços. Muita atenção, prestem bastante atenção. Nos próximos exemplos, atenção ao que? Atenção ao método que nós utilizamos. Muita atenção. A nossa fração 2 terços, ela é chamada de fração geratriz. Fração geratriz, que ela é a que gera a nossa dízima periódica. Fração geratriz.
E a dízima 6,666 é chamada de dízima periódica, periódica simples. Simples por quê? Porque ela é formada apenas por dígitos periódicos. Agora prestem atenção no nosso próximo exemplo. No nosso próximo exemplo nós temos 0,4333 igual a um x, né? O nosso número racional que nós queremos descobrir. Então, nós multiplicamos por 10, então ficamos com 10x, e do lado esquerdo ficamos com 4,3x, 4,333. Dessa forma, nós podemos realizar a nossa subtração. Então, vamos subtrair a segunda linha da primeira linha. A segunda linha da primeira linha, nós temos 9x do lado direito e 3,9x do lado esquerdo. Agora é só resolver essa equação. Podemos escrever 3,9 como a fração de potência de 10, 39 sobre 10, igual a 9x. Passando o 9 dividindo, ficamos com 39 sobre 90 é igual a x. Então, temos que essa daqui é a fração geratriz. Fração geratriz da seguinte dízima periódica. A dízima periódica é 0,333. E a dízima periódica 0,34333, perdão, é dita de dízima periódica. O que? A anterior era simples, essa daqui é a dízima periódica composta. Por que composta? Porque ela é formada por uma parte periódica, que é o 3, é a parte periódica que se repete, e uma parte não periódica, que é anterior a ela, é 4. 4 é a parte não periódica. No entanto, nós não vamos repetir esse método sempre. Nós temos um método mais prático, que é o seguinte. Vamos apresentar a nossa regra prática. Então, vamos apresentar a nossa regra prática para dízimas. Primeiramente, dízimas periódicas simples, que foram o primeiro tipo que nós vimos. E a regra é simples. Basta dividir o quê? E a regra é simples. Basta dividir o período da dízima periódica, que possui n dígitos ou n algarismos, por um número, ou seja, nós pegamos o período e dividimos por um número de noves, por um número que possui n dígitos 9. Como assim? Vamos ver. É assim, ó. 6, nosso sexto exemplo, que é 0,333. Nós temos que é 0,3, o período 3. Então, nós temos o período com um algarismo. Então, 3, que é o nosso período, dividido por quanto? Por um número cheio de noves, igual ao número de algarismos do período. Então, 3 sobre 9, 1 sobre 3. E o nosso próximo exemplo? Exemplo 7. Nosso exemplo 7 é 0,124, 124, e o nosso período, adivinha qual é? 0,124. Nosso período é 124. Portanto, nós pegamos o período 124, dividimos, ele possui 3 algarismos, então dividimos por um número com noves, possuindo 3 dígitos, 999. Pronto. Temos a nossa função geratriz. E mais um exemplo prático para nós sanarmos nossas dúvidas
temos, por exemplo, 1,111 com 1,1 período 1, nós pegamos e separamos a parte inteira mais a parte fracionária. Então, resolvemos a parte fracionária, que é a nossa dízima periódica, 1 mais, colocamos o período sobre o número de noves igual aos algarismos do período, que é 1. Então, 1 sobre 9, nós temos 10 sobre 9, novamente a nossa fração geratriz. Então, vamos para a nossa próxima regra prática. Item B da nossa regra prática para dízima periódica composta, que é a dízima que possui parte não periódica e parte periódica. Temos que a nossa dízima é do tipo, por exemplo, 0,1 parte não periódica, mas junto com uma parte periódica. E o que nós fazemos? Nós vamos colocar a parte não periódica junto com a parte periódica, subtrairmos da parte não periódica e dividimos tudo por quanto? Por um número formado de noves e formado de zeros. Beleza. E qual é a quantidade de noves e zeros que nós vamos colocar aqui embaixo? É fácil. Basta você olhar para o número de algarismos da parte não periódica. Por exemplo, o número de algarismos da parte não periódica é n. Já o número de algarismos da parte periódica é pzinho. Então, nós vamos colocar aqui 9 p's e n zeros. Entenderam? Então, vamos fazer alguns exemplos. Exemplo número 9. Nosso exemplo número 9 é 0,1333, assim sucessivamente. Então, nós temos o que? 0,13. A nossa parte periódica é o 3. O número de algarismos do 3 é 1. A nossa parte não periódica é 1. Quantos algarismos tem essa parte não periódica? 1 também. Portanto, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar a parte não periódica, seguido da parte periódica, menos a parte não periódica, dividido pelo número formado de noves e zeros. Porém, nós temos um 9 e um 0. Então, a nossa fração geratriz é 13 menos 1, 12, dividido por 90. Os demais exemplos. Nosso último exemplo é a seguinte fração, a seguinte dízima periódica, 2,3444. Então, nós temos 2,34, nós temos 2,34 com o 4 sendo o nosso período. Quando nós tivermos uma dízima menor que 1, ou seja, que nós temos uma parte inteira também, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos separar 2 mais 0,34, com o 4 sendo a parte periódica. Agora nós resolvemos a dízima, depois somamos com a parte inteira 2. Portanto, 2 mais. Então vamos pegar a parte não periódica, 3, com a parte periódica, 4, subtrairmos a parte não periódica, que é 3, sobre quanto? Sobre um número formado por noves e zeros. Porém, nós temos apenas um dígito da parte periódica. Então, nós temos um 9. No entanto, nós temos também um dígito da parte não periódica. Portanto, um 0. Assim, nós ficamos com 2 mais 34 menos 3, 31. 31 sobre 90. 90 dividido por 2 mais 31, nós temos 211, sobre 90. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.